Graças, Celso. Bondoso Deus, como de costume, nas manhãs de sábados, teus filhos se reúnem neste local para glorificar e adorar o teu santo nome. Humildemente eu quero te pedir que nos abençoes nesta manhã, em mais esta manhã, para que ao abrirmos a tua palavra e ao estudarmos a Bíblia, nós possamos ter as nossas vidas transformadas e que nós possamos glorificar o teu nome sendo uma bênção para as pessoas. As pessoas que moram nesse bairro, as pessoas que moram nesta rua, e muitos deles que talvez nem saibam que o Senhor existe. Tenhas misericórdia, Deus. Nos ajudes. Nos conceda o teu Santo Espírito. Mas ao mesmo tempo que temos a preocupação de falar para outros, nós mesmos precisamos da tua misericórdia em nossas vidas. Os nossos lares, a saúde,
as finanças, a educação dos nossos filhos. Todas estas áreas exigem muito de nós e no mundo conturbado como vivemos, por vezes não sabemos lidar com isso. Tenhas misericórdia, Senhor. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. É bom estar com vocês. É bom estar com vocês. E pastor Yuri, me ajude. Agora são 10 para as 10 naquele relógio ali. Eu posso confiar nele, tá ok o horário? 10 para as 10. Aqui é difícil você perder a hora, né? Eu nunca vi tão grande assim. Eu fico confortável com isso. E nós teremos que estar em Ilha. Em torno de mais 11, mas já vi um pessoal descontado em segurança. Rapaz, então estou à vontade. E depois nós voltaremos aqui à tarde, é isso? Amigos, eu tirei esse dia para passar com vocês e quero ter outros dias aqui, porque estudar esse tipo de projeto me interessa muito. Mas agora de manhã vamos conversar um pouco e abrir um pouco da Palavra de Deus, onde temos alimento substancial para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Bom, como o Dr. Eliezer falou, meu nome é Valdomiro, também sou pastor desta igreja. Aqui no Rio de Janeiro cheguei há pouco tempo, fevereiro nós estávamos mudando para cá. Pastor Mateus é um amigo, foi transferido daqui para Brasília e eles nos convidaram para voltarmos ao Rio de Janeiro. Voltarmos ao Rio porque há uns 13 anos atrás eu tive a honra de pastorear aqui. Trabalhei apenas 1 ano e saí daqui e fui para São Paulo. Agora a gente pode voltar e estar com vocês. Quando eu trabalhei aqui, eu trabalhava na área de publicações. Eu cuidava da área da igreja que é responsável pela distribuição de literaturas, de bíblias, de inário, de lições de escola sabatina. Eu cuidava dessa área. Quando eu fui para São Paulo, eu fui para cuidar de igrejas, pastorear igrejas. E agora voltamos para cá e estamos na área de secretaria e comunicação da igreja para esta região mais central do Rio de Janeiro, o que denominacionalmente falando ou administrativamente falando nós chamamos de associação, um conjunto de igrejas que compõem uma geografia e nós chamamos de Associação Rio de Janeiro. A proposta aqui no Rio existe 3 conjuntos desse. Pegando aqui da ponte Rio-Niterói para o norte, é um conjunto de igrejas chamada de Associação Rio Fluminense. Ali para o lado de Campo Grande, indo até São Paulo, chamamos de Rio Sul. E aqui na região central, chamamos de Associação Rio. Eu trabalho para a Associação Rio. E é uma satisfação poder conhecer a igreja aqui no estado do Rio e ver tantas possibilidades. Gosto do que vejo aqui. Gosto do que vejo aqui. E agora eu falo de forma pontual a Jardim Guanabara. Gosto do que vejo aqui. Gosto de abordagens que possa comunicar algo que a igreja, na sua versão mais convencional, tem dificuldade de alcançar. E tenho me dedicado a estudar esse assunto e preparei hoje para vocês um estudo sobre igreja contextualizada. Casos de grupos específicos também chamados. Como lidar, como administrar, como deve ser a administração eclesiástica de um projeto como esse.
Embora esteja fazendo essa abordagem, agora na parte da manhã, à tarde eu serei bem mais técnico, bem mais ao termo do que é a igreja contextualizada. Agora de manhã eu vou me prender um pouco mais a alimento espiritual, que é o que de fato nós precisamos e é relevante. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 3. São Mateus, capítulo 3. A palavra de Deus, no livro de São Mateus, projetei na tela para vocês. Jesus faz duas afirmações aqui que, de fato, nós precisamos tomar tempo para refletir nelas, para pensar nelas. A primeira afirmação é: vós sois o sal da terra. Uau! Vós sois o sal da terra. E a segunda afirmação é: vós sois a luz do mundo. O que é ser sal? E o que é ser luz? Sabe qual a diferença da luz comum para o videoprojetor? É que a luz comum ela está espalhada, dispersa. E o videoprojetor ela emite uma luz focado. E como ela emite uma luz focado, você tem condição de visualizar um slide como esse. O que nós precisamos ser? Luz dispersa ou luz focada? As duas coisas são essencialmente necessárias. Mas hoje, mais do que nunca, nós vivemos em uma época que, para alcançarmos propósitos específicos, grupos específicos, nós precisamos de luz focada, direcionada. O que é ser sal? Não adianta ter bastante sal em uma casa se ele não estiver presente na comida. Aquela comida vai ser terrível ao paladar de quem habitualmente come com sal. A minha mãe tem uns problemas de saúde que uma pessoa de 73 não pode ter. Ela mora ali em Vitória, no Espírito Santo, e eventualmente eu estou lá atendendo a minha mãe e eu preciso cuidar dela. E um dia eu cheguei bastante com pressa lá e abri a geladeira e fui abrindo uns tupperware e encontrei lá um resto de almoço. E eu joguei aquilo no micro-ondas com bastante fome. E depois dos minutos necessários eu tirei, sentei à mesa e fui tentar comer. E quando eu comecei, eu parei, eu falei: mãe, que loucura é essa? Que comida é essa? Ela falou: meu filho, essa é a comida que eu preciso comer para sobreviver. Eu falei: mas não tem sal nesta casa? E ela disse: tem bastante. Mas não adianta ter sal se ele não estiver na comida para o seu paladar. Vós sois o sal da terra. No Rio de Janeiro tem bastante sal. Mas poucas vezes na vida vi cidades ou comunidades, e quando eu estou falando de comunidades, eu não estou falando de bairros mais carentes, eu estou falando do contexto
etimológico da palavra comunidade. Poucas vezes na vida vi tanta comunidade precisando de sal como no dia. E o texto dessa manhã diz que vós sois o sal da terra. O que nós podemos fazer para dar sabor à vida dessas pessoas? Como podemos fazer? Como? Eu não conheço o autor, mas gostei dessa frase, embora eu tenha pesquisado, de fato, não me chegou a informação. Eu até pensei em botar meu nome aí para ficar mais bonitinho, mas depois eu falei, não, plágio é mais legal. Mas a frase diz que a igreja é a esperança do mundo. E o que será do mundo se a igreja falhar? A esperança do mundo é a igreja. Mas se ela falhar, o que vai acontecer? E igreja aqui não é a etimologia, é a eclésia, a instituição, porque a instituição, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, mas ela não faz, por razões óbvias, aquilo que cabe a mim e a você fazer. Igual Deus poderia ter mandado anjos para fazer com que a mensagem de salvação chegasse à comunidade, mas Ele não faz. Ele prefere usar pessoas como eu e como você. Talvez nós não precisássemos estar aqui do ponto de vista missional, não do ponto de vista adoração. Do ponto de vista adoração, é um dever de todo homem, mas do ponto de vista missional, talvez nós não precisássemos estar aqui se Deus mandasse anjos sobrevoando o Guanabara e dizendo, olha, há um céu a ganhar e há um inferno a perder. O que teria mais poder? A voz eloquente e bonita do pastor Yuri ou um anjo sobrevoando o Guanabara e dizendo, cidadãos carioca, há um céu a ganhar e um inferno a perder. E este mundo vai ter fim. Porque Deus não criou o ser humano para viver como nós vivemos aqui. Então Deus vai botar um fim nisso. Mas esse fim não é o mesmo que fim à vida humana. É uma reestruturação da condição da vida humana. Então, a vida que hoje temos aqui, ela terá um fim. Tá certo que para alguns esse fim será eterno, mas para outros este fim é um recomeço e haverá vida eterna. Eu não estou falando aqui de morreu e foi para o céu, partiu dessa para uma melhor, está lá em cima vendo a gente, está lá em cima feliz. Não estou falando disso porque isso não é bíblico. Eu estou falando que morremos, vamos ao pó, um dia ressuscitaremos. Deus, que tem poder para restaurar todas as coisas, trará de volta a vida, mesmo a quem se tornou pó, para que essa vida volte a viver e dessa vez eternamente. Eu tinha uma colega de trabalho que um dia eu percebi que ela estava mais triste que o habitual, e eu perguntei para ela, o que está acontecendo? E ela falou, meu esposo está no estágio avançado de câncer. Segurando, ela disse assim, eu tenho medo que ele vá morrer. Você poderia visitá-lo? Eu falei, claro, perfeitamente. Agendei com o hospital e fui. Ela se deteve um pouco ali
na base da enfermagem, no andar do hospital. E como eu percebi qual era já o quarto, e porque já tinha pegado todas as informações, eu fui até o apartamento onde ele estava. E eu já sabia que ele estava nos esperando, então eu dei uma batida suave na porta e entrei. Quando eu entrei, eu não tive estrutura para administrar a situação, e eu revelei que eu não tinha estrutura para isso. Porque quando eu entrei assim, com vontade, com peito, com alma, bati a mão na maçaneta e entrei, o cheiro, o odor que predominava aquele apartamento era tão forte, tão mal, que eu não consegui dar o segundo passo. Eu entrei e parei de respirar e voltei, mas eu também não consegui administrar a situação de forma tal que ele percebeu e falou: pastor? Eu falei: sim, meio travado para não respirar. E ele disse assim: eu sei, pastor, eu sei o que você está sentindo. Um apartamento fechado, com ar-condicionado ligado. E aí a esposa já chegou atrás e meio que colocou a mão assim nas minhas costas e falou assim: entra, pastor, você não é obrigado a montar, mas montou, aguenta o trote da cavalgada, né? E eu entrei e eu vi que ele ficou meio constrangido com a minha reação, e eu me senti um pouco culpado por isso. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Quando eu saí dali, eu cheguei em casa e eu tirei a minha roupa e joguei direto para lavar, e eu sentia aquele odor como se estivesse impregnado na minha pele. Eu sentia, aquilo estava dentro de mim. Eu falava para minha esposa: sente, e ela falava: eu não estou sentindo, mas o meu cérebro tinha. Deus não nos criou para isso. Deus não criou o ser humano para isso. E Ele quer mudar isso. Entende? Ele quer mudar isso. Você acha que Deus fica indiferente a pessoas se decompondo vivas? Depois que eu estava já uns 40 minutos ali, aquele homem, por iniciativa dele, quis me mostrar, e ele tirou assim o lençol e parte do seu abdômen, com a coxa, com a virilha, estava em estado de decomposição, embora estivesse dentro de um hospital recebendo tratamento. Deus criou o ser humano para isso? Deus quer mudar isso. Ele sabe onde você mora. Ele sabe quem mora com você. Ele sabe quem dorme no seu quarto. Ele sabe como você se alimenta. Ele sabe quando emocionalmente você está bem e quando emocionalmente você está destruído. Ele sabe quando falta dinheiro para coisas básicas como pagar aluguel. Pagar uma duplicata que vai ser protestada. Ele sabe quando falta estrutura emocional para você lidar com filhos. Eu tenho 2 filhas, uma de 16, outra de 13. Elas existem para provar que eu sou incompetente. Eu desconheço algo tão difícil quanto criar filhos. Embora vivamos muito bem. E as duas, constantemente, eu tenho que me esforçar para tirá-las da minha cama e levar para a cama delas, porque senão eu que saio da cama. Elas querem estar em cima da gente o tempo todo. Mas é extremamente desafiador criar filho. Deus sabe disso. E Ele está disposto a ajudar nisso.
Eu sou casado e muito bem casado. À tarde vou mostrar uma foto da minha família para vocês. Mas a vida de casado não é fácil. Um dia minha esposa não estava bem, eu falei, vai ao médico. Porque se você não for médico e vier a morrer, você pode ter certeza que no teu velório terão as mais caras e lindas flores que possa ter na face da terra. Porque eu vou aproveitá-las todas para ornamentar a igreja para eu casar no outro dia. Faz um gasto só. Porque a vida conjugal é muito boa. Mas não quer dizer que é fácil. Deus sabe disso. E Ele está disposto a nos ajudar nisso. Deus se interessa por cada aspecto das nossas vidas. Mas do ponto de vista missional, Ele está preocupado com outras pessoas. Missão, alcançar outras pessoas. Não é só a mim, não é só você. E Ele prefere usar nós. Eu não quero entrar no mérito da discussão, por que Ele prefere usar a nós. Ele é Deus, eu não quero questionar, porque eu entendo que Ele é Deus e eu sou pecador, mortal, extremamente limitado. Mas neste quadro, neste cenário, Ele diz que eu sou o sal para essas pessoas, eu tenho que fazer diferença. Agora, eu não posso fazer a diferença se eu estiver lá no saleiro. Eu só posso fazer a diferença se eu for misturado, adicionado na vida das pessoas. E a esperança dessas pessoas é a igreja, é você. Como é que você vai mudar isso? Bom, para continuarmos este estudo, nós precisamos responder essas 5 perguntas. E eu não o farei agora de manhã pelo fator tempo. Dentre mais 20 minutos, nós precisamos sair para ir a uma outra igreja, mas mais do que isso, nós também precisaríamos parar de qualquer forma, porque didaticamente seria improdutivo continuarmos assim. Mas, a convite desta comunidade, desta igreja, eu tenho que lutar aqui no Rio de Janeiro para não usar a expressão comunidade, porque eu tenho a impressão que sempre que eu falo comunidade, você associa com bairros favelados, e na minha cabeça a comunidade vem de grupo que tem algo comum, né? Então vamos lá. Então sempre que eu falar comunidade, por gentileza, leia-se pessoas que vivem tendo tudo em comum. Para que nós possamos explorar mais isso, nós vamos voltar à tarde para a gente continuar pontuando estes aspectos. E aí eu farei de forma essencialmente técnica, não necessariamente homilética, como se propõe agora de manhã. Nós precisamos responder essa pergunta. A primeira pergunta que tem que ser respondida é: qual é a nossa autoridade? Qual é a nossa autoridade? Eu quero dizer para vocês que nós temos autoridade bíblica para fazer isso. E eu quero dizer que a Bíblia é a nossa referência. Do Gênesis ao Apocalipse, nós precisamos aceitar a Bíblia. Se eu acredito, por exemplo, que o sábado é um dia de adoração e devo separar tempo especial para a adoração, eu tenho que entender que isto é bíblico. E eu tenho que encontrar do Gênesis ao Apocalipse resposta bíblica para esta crença. A minha tradição é boa, é importante, é necessário, mas não é a minha autoridade. A Bíblia é a minha autoridade. Se eu te falar para
que você possa crer nisto, eu tenho que dar uma resposta bíblica. O porquê? Eu tenho que abrir a Bíblia e mostrar para você. E você ainda precisa ter cuidado para que eu não te mostre um texto fora do contexto. Porque um texto fora do contexto gera muitos problemas. Então eu tenho que estudar a Bíblia e tenho que respeitar algumas regras que os estudiosos chamam de hermenêutica, para que eu possa estudar a Bíblia devidamente, amplamente contextualizada, para que aquilo não possa ser deturpado. Então vamos lá. À tarde, e eu vou só fazer a comercial da tarde. À tarde, nós precisamos estudar sobre igrejas contextualizadas, tendo como referência a Bíblia. Também o faremos consultando material de uma escritora americana de nome Ellen White, que nós reconhecemos ter nela o dom profético. Eu não tenho tempo agora de manhã para contextualizar isso, mas é visível e é inconfundível que há no ministério dela autoridade e reconhecimento de dom profético. Havia um estudante de psicologia fazendo o seu mestrado em psicologia, que ele começou a estudar sobre a formação do caráter. E ele se deparou na lista de pesquisa com um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. E ele começou a estudar, e ele entrou em contato com a editora, e ele foi buscar na editora recursos para entrevistar a autora daquele livro, porque era pertinente à tese dele. E quando ele entrou em contato com a editora falou: desculpa, mas não tem como você entrevistá-la, ela é falecida, ela é morta. Mas isso é uma perca para a literatura. Como que ela é morta? E quando que ela morreu? Pois é, ela morreu há 100 anos atrás. E esse estudante falou: é impossível. Ela morreu há 100 anos atrás, ela morreu em 1915. É impossível, porque ela está escrevendo aqui coisas que a psicologia e a ciência moderna descobrem só agora. Como é que ela descobriu isso há 100 anos atrás? A resposta é: nós aceitamos nela o dom profético. Você pode dizer: eu tenho dúvidas sobre isso. Ok, eu te entendo, eu também tive. Mas se você for estudar o assunto, você vai ver que isso também é bíblico. E não é o alvo da minha pesquisa ou do meu estudo agora de manhã. Mas eu preciso dessa informação para você entender. E eu também vou ter em mãos o manual da igreja. Por que o manual? Ele não é inspirado, ele não é santo, mas ele é fruto de homens que dedicaram as suas vidas e passaram noites em porões, em soltos, ajoelhados, buscando sabedoria, para administrar a igreja dentro daquilo que é bíblico. Então vamos estar estudando esse material, mas a nossa autoridade, ela é bíblica. Nada do que dissermos poderá se dar o luxo de não ser bíblico, se dar o luxo do ponto de vista homilético, a apresentação. Ela precisa ser bíblica. Essa é a nossa autoridade. Qual é o nosso negócio? Qual é o nosso negócio aqui? O que é isso aqui? O grupo que tem interesse comum no sentido de estudar com apuração o que está escrito ali. Legal. Bom. Qual é o nosso negócio? Uau. Alcançar vidas. Uau.
nós vamos conversar e definir e amadurecer possibilidades. O que nós temos aqui é uma igreja, é um grupo de estudo, é o que nós chamamos, o que os ingleses chamam de, os americanos, né? É uma home church, uma igreja no lar. Esse aqui é um lar, é uma casa, mora a família aqui, e nós nos somos aqui. Isso é um hall, church, é só um ponto de pregação que vem. Isso aqui é uma classe bíblica. Isso aqui é um pequeno culto. Porque se nós respondermos qual é o nosso negócio, nós precisamos responder estas perguntas. Hoje eu cheguei aqui um pouco mais cedo, eu cheguei aqui umas, acho que 8h30. E não foi porque o pastor não tenha me informado que começasse 9h30, não. É que eu ainda tenho medo do trânsito do Rio. E como eu detesto chegar atrasado, eu costumo, se eu correr risco de pegar a linha vermelha congestionada, como já peguei algumas vezes, eu chego lá no horário. Mas se eu chegar muito cedo, está tudo bem. Então eu cheguei, eu botei no Waze, e quando o Waze chegou aqui, pediu para que eu identificasse. E aí eu fui, fotografei, falei, o próximo que chegar aqui vai facilitar. Fui, fotografei, e aí o Waze pediu para eu descrever o que era isso aqui. E eu não sabia descrever. Ele perguntou, é uma igreja? Ele perguntou, é uma casa de serviços? É um shopping? É um posto? E eu fiquei pensando, qual é o negócio aqui da... Aí eu ouvi a expressão casarão. Qual é o negócio do casarão? Qual é o negócio? Reunião de pessoas com fim e objetivo comum de esclarecer a obra de grande. Ok. E qual é o nosso público-alvo? São todos os que queiram ter conhecimento da existência e do sangue que corre nas veias de cada um pulsante e que acreditam incontroversamente na existência de milagres segundo a ciência, da existência de... Nós vamos conversar mais tarde sobre isso de forma prática. Como nós podemos ter uma metodologia para desenvolver isso. Mas se me permite, apenas mais 23 segundos, eu diria o seguinte: aqui se quer praticar o que está escrito. Seja louvado. Eu tenho essa impressão. É por isso que eu estou aqui. Praticar, que se isso aí estiver como letra morta, não terão grupos, nem igrejas, nem agrupamentos, nem associações, nem agremiações que alcançarão qualquer objetivo. Eu tenho a impressão disso, eu tenho convicção disso, e é por isso que eu estou aqui. Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Porque eu perder meu tempo, se eu tenho que estar em 3, 4 igrejas numa mesma manhã, porque eu viria aqui, porque não é perder o tempo, é porque eu acredito. Mas nós precisaremos definitivamente pontuar quem é o nosso público-alvo. Porque quem faz tudo não faz nada. Vai contratar alguém para fazer um serviço na sua casa e diga assim, o que você faz? E ele diz, eu faço tudo. Eu sou bombeiro, eu sou eletricista. Ele não é nada. Vá ao médico com um problema específico de tireoide. Estou com um problema, alteração na glândula tireoide. E ele fala assim, e o que você é? Eu sou ortopedista. Desculpa, mas eu estou com problema de coluna. O que você é? Eu sou gastro.
Talvez queira que eu reduza o peso para não forçar a coluna, é isso? Mas eu já estou indo pro geral. Mas igrejas contextualizadas trabalham com públicos específicos. E nós precisamos identificar isso e alcançar isso, do ponto de vista missional. Qual é o nosso crescimento? Projetos e propostas como essa tendem a receber, a atrair, a ver um êxodo eclesiológico muito grande. Pessoas que saem das suas igrejas para frequentar um projeto como esse. Isso não tem nada de errado se o propósito também for missional. Está chegando aqui para descruzar os braços e nos ajudar a alcançar o nosso público-alvo, é bem-vindo. Mas se o meu propósito for apenas consumismo, eu gosto da informalidade, eu gosto da sandália de dedo, eu gosto da informalidade. Então por isso eu vou lá. A propósito, eu cheguei aqui hoje de gravata para ver como é que vocês iam reagir. Eu falei, deixa eu ver como é que esse povo me trata se eu chegar. E depois que eu saí do carro, eu vi que eu tinha deixado o blaze lá. Eu falei, poxa, que pena. Eu queria chegar assim mais doutor da lei. Eu queria ver como é que vocês tratam o doutor da lei aqui. Mas me trataram bem. Eu encontrei o diretor do grupo com a vassoura na mão, varrendo lá à frente. Eu me decepcionei. Eu falei, poxa. Tentei tirar a vassoura dele para ajudar, mas ele não deixou. Ele falou, essa aqui é minha. Pronto. Mas projetos como esse atraem pessoas que querem apenas consumismo. E se você fizer assim, ó, vocês colocam 5 turnos de 60 pessoas aqui dentro. Mas isso é missão? Ou elas deixaram as suas igrejas apenas porque querem uma informalidade, querem um pastor mais moderninho, comodismo, um sofá mais confortável do que o habitual banco de igreja. E as pessoas a quem deveríamos ser sal, a quem deveríamos ser luz, o que é que nós vamos fazer com elas? Então, nós temos que responder qual é o nosso crescimento. O que de fato é, do ponto de vista missão, que estamos fazendo. Se estamos, eclesiasticamente falando, sendo uma bênção para as pessoas. E a última pergunta, qual é o nosso propósito? Se nós respondermos todas estas perguntas, do ponto de vista técnico, nós buscaremos ser sal para, se não a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos Jardim Guanabara. Nós precisamos ser sal para Jardim Guanabara. Como eu falei, eu cheguei mais cedo, parei o carro ali e fui dar uma volta no bairro para ver como é que funciona. Eu com medo, com a minha neura de chegar atrasado, eu não tomei café. Então eu botei umas frutas dentro de um saquinho, né? E vim viajando, moro em Tijuca, e vim de Tijuca para cá, fazendo meu lanchinho. Minha barrinha de cereal, minha maçã, e tomando meu suquinho. E terminei ali, fiz o ajuntamento do lixinho que eu produzi. Falei, agora eu vou sair achando um lugar para descartar isso aqui. E saí andando pelo bairro, procurando a minha lixeira, mas tecnicamente querendo ver como é que as pessoas aqui vivem, como é que elas dão informação, como é que elas se relacionam, entrando no comércio deles, na pracinha. Qual é o propósito de nós termos, eu vou chamar de casarão, permita-me, de termos um casarão aqui.
Gostei disso. Ó, eu vou cortar os seus 23 segundos, senão você vai me tirar da minha linha, tá? Nós precisamos buscar as respostas para essas perguntas. E precisamos fazer de forma bíblica, genuinamente, essencialmente bíblica, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Eu não sei ainda como tudo isso começou. Conversei um pouco com o pastor Mateus, conversei um pouco com o pastor Tiago Fiuza, conversei um pouco com o pastor Yuri e conversei um pouco com alguns dos líderes aqui, que estivemos aqui uma tarde, tínhamos 5, 6 pessoas e trocamos ideias aqui, conversamos. E todas essas pessoas me passaram ideias de como isso aqui surgiu. Mas se eu tiver que pegar todas essas informações e fazer uma síntese, ela será: isso aqui surgiu do coração de Deus para usar pessoas que se propõem a alcançar pessoas que por meios convencionais não estão sendo alcançadas. Essa foi a leitura que eu fiz. Isso aqui surgiu no coração de Deus, que colocou no coração de pessoas que querem desenvolver possibilidades para alcançar pessoas que não estão sendo alcançadas pelo meio convencional. Se é assim, agora nós precisamos só definir a luz e o videoprojetor, o foco, o alvo, o método, o propósito. E nós seremos uma bênção, se não para o Rio de Janeiro, pelo menos para Jardim Guanabara. Deus te abençoe.